Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna e mais longos que seus talhes de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. O texto é Iracema, do romance escrito por José de Alencar. A aula de hoje é a número 23. O romantismo de dois autores importantes, José de Alencar no Brasil e Alexandre Herculano em Portugal. É a aula 23. Do romantismo, já demos a aula sobre o estilo daquela época, falamos sobre os principais poetas daquele movimento, como Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, e agora vamos dedicar um pouco à prosa. José de Alencar e Alexandre Herculano. Eu sou o professor Jorge Miguel. Dou aula de português desde o mês de setembro de 1958. Saí do interior, fui a São Paulo, me matriculei na Faculdade de Direito e já de imediato dei aula no cursinho 9 de julho, famoso cursinho da época que preparava alunos para medicina. Embora os alunos tivessem a minha idade, dei aula de português nos principais cursinhos de São Paulo e nos principais colégios de São Paulo também. Colégio Dante Alighieri e Colégio Rio Branco, onde eu dei aula por 27 anos. Coordenei por um bom tempo o cursinho pré-médico, seguidor do 9 de julho, que preparava alunos especialmente para a Faculdade de Medicina. José de Alencar nasceu no Ceará, Fortaleza, ao lado de Fortaleza, em 1829. E faleceu no Rio de Janeiro em 1877. É um escritor nacional. Seus romances podem ser classificados como romances indianistas, em que ele cuida do índio, o Birajara, Iracema, o Guarani. O Birajara é pré-cabralino, antes de Cabral. O Brasil não havia sido descoberto, é o índio no seu espaço da América a ser descoberta. Iracema é o contato, o primeiro contato do índio com o elemento branco europeu. E o Guarani já é o índio dominado pelo elemento branco europeu. O Guarani, Iracema, são romances impressionantes da nossa literatura que se inicia, a alvorada da literatura no Brasil. A alvorada patriótica da literatura. Como exemplo de romances históricos, A Guerra dos Mascates, romances regionalistas como Gaúcho, Sertanejo, Tio, urbanos como A Viuvinha, Diva, Lucila, Senhora, que para mim é o mais importante romance de costumes de José de Alencar. José de Alencar era filho natural de um padre que tinha 12 filhos e reconheceu a todos, com diferentes mulheres. Ele foi senador no Império e presidente do Ceará. Na época, era o nome do governador. José de Alencar vem para São Paulo, aos 13 anos de idade, preparar-se para o ingresso na Faculdade de Direito. Só para entender a idade, na época não havia o colegial.
Havia o ginásio, que equipara hoje ao curso fundamental. Terminado o ginásio, o aluno estava pronto para fazer a faculdade. Só que ele tinha que fazer um curso preparatório, chamado pré-médico, se dirigisse para a medicina, pré-jurídico, que é o caso dele, pré-engenharia. É o que ele fez. Veio para São Paulo, ingressou na faculdade de Direito. No segundo ano, volta para Recife e se matricula na faculdade de Direito de lá, mas volta para São Paulo para se diplomar pela Faculdade de São Francisco. Advoga no Rio de Janeiro, ocupa cargos importantes, como ministro da Justiça, se candidata a deputado federal, e é eleito, se candidata a senador, mas não tem o apoio de Dom Pedro II, vetou o seu ingresso no Senado. Visconde de Toné nos diz de um diálogo entre José de Alencar e Dom Pedro II. É o Visconde de Toné que nos afirma: José de Alencar, por ter sido vetado por Dom Pedro, perguntou o porquê do veto e ele respondeu que ainda era uma criança, era muito jovem, né? Recém-formado e não tinha idade suficiente para entrar como legislador do Senado Federal. José de Alencar respondeu: mas Vossa Excelência foi imperador aos 14 anos de idade e não poderia ter aceito, então, a maioridade naquela época. É um diálogo. A outra alusão a Dom Pedro II, quando José de Alencar falece, Dom Pedro II diz: era um homenzinho muito mal criado. Esse é mais ou menos o panorama histórico de José de Alencar. Vocês vão conhecer agora, e já conhecem, porque é famoso, mas vamos reler um trecho de Iracema e fazer alguns comentários. É o capítulo 2, Iracema. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta, banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca que o orvalho da noite. Os ramos da oiticica silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho, o aljôfar d'água ainda aroreja, como a doce mangaba que coroou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma de penas do gará as flechas de seu arco e concerta com sabiá da mata, pousando no galhos próximos, o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos finos do crautá, as agulhas de jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Iracema é filha de Araquém, o pajé da tribo.
é uma virgem consagrada ao deus Tupã. Só ela detinha o segredo de algumas plantas que deixava o indivíduo alucinado e com visões. Ela devia permanecer virgem, mas se apaixonou por Martins Soares Moreno. Martins, um português. É o primeiro, então, português a visitar a nossa terra, segundo Alencar. Ambos fogem. Ela se engravida de Martins, dá à luz, mas a solidão, o medo de ficar só, as lutas que se desenvolvem com sua fuga, levam Iracema à morte. Antes disso, entrega seu filho Moacir ao marido Martins, que parte com ele para Portugal. A palavra Moacir significa o filho da dor. Iracema significa lábios de mel. Ira, mel, sema, lábios de mel. E Iracema também é o anagrama da palavra América. José de Alencar quer fazer desse romance o alvorecer da América, do país, Brasil, a alvorada do país. É o primeiro contato do europeu com o indígena e é o primeiro filho. Para Alencar, o brasileiro seria filho de índios e europeus brancos. É lógico que Jorge Amado não pensava assim. José de Alencar esqueceu o elemento negro, que hoje é 56% da nossa nação. Mas para José de Alencar, o brasileiro é filho de índio e português. Essa é a nossa nacionalidade. E o Moacir foi o primeiro homem brasileiro. No texto aparecem algumas palavras que José de Alencar coloca de propósito para dar conhecimento da nossa mata, da nossa floresta. Você observou pela leitura que o vegetal vivo parece animal, movimenta-se. E o animal, por exemplo, o papagaio, o periquito, a arara, ele fala ará, comunga-se com Iracema, fala seu nome. É uma harmonia, um concerto entre a floresta, os animais e o elemento humano. É o que Rousseau já dizia no passado: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E para José de Alencar, o índio é o selvagem com alma de europeu. Graúna é uma ave de penugem negra. Jati é uma abelha pequena que produz um mel dulcíssimo. Campeava, dominava. Campear, estar dominando o ambiente em que se instala. Campeava ou andava pelo campo. A palavra aljôfar, gota d'água. Mangaba, que corou da manhã. Você tem no texto o sinônimo de fruta. As penas do gará, de um pássaro muito colorido. A graciosa arara, tico-tico. Uru de palha matizada. É uma cesta feita de carnaúba com alça colorida. E crautá é uma fibra para tecelagem. Se já leu Iracema, vale a pena reler, já mais maduro agora, a leitura. Se nunca leu, vale a pena. É um autor que se inspirou muito em Alexandre Herculano, e veremos nesse vídeo mesmo Alexandre Herculano. Há uma inspiração muito grande. É o nosso escritor nacional. Morreu cedo para os critérios de hoje. 48 anos, não chegou aos 50 anos de idade.
mas ministro da Justiça, eleito deputado, eleito senador e vetado por Dom Pedro II. O Guarani foi publicado em boletins no Diário do Rio de Janeiro. É um romance indígena que retrata, como disse, o domínio do elemento branco sobre os índios. Contrário de Iracema, que é o encontro, e agora é o domínio. Dom Antônio de Maris explora uma fazenda às margens do Paraíba. Entra em conflito com os aimorés, provocado pela morte acidental de um indígena. Recebe o auxílio de Peri, da tribo de Goitacá. Quer o índio agradar Cecília, Ceci, e salva a família de vários perigos de animais, luta com animais. É o Tarzan na floresta, é o nosso Tarzan na floresta. Viril, forte, salvando a família de todos os perigos e salvando Ceci de todas as amarguras. Há uma batalha entre os brancos e os indígenas. Na última batalha, a Casa Grande é destruída por D. Antônio de Maris, enquanto o índio Peri conduz Cecília à salvação. A Europa, os escritores românticos da Europa voltaram para a Idade Média. É o caso de Victor Hugo, por exemplo, e o mesmo Herculano, que falaremos daqui a pouco. Retorna à Idade Média. O romântico é o renascimento dos valores medievais. No Brasil, nós não temos Idade Média. Começamos em 1500. Ora, se não temos Idade Média, eu retorno para o índio e vou buscar lá atrás os valores da nossa terra. A casa de Dom Antônio de Maris é como se fosse uma fortaleza medieval. Antônio de Maris é como se fosse um rei da aldeia, a quem os servos serviam, tal qual na Idade Média. A mata, os rios, têm estrutura quase humana e povoam a vida daqueles que habitam a moradia de Dom Maris. Vale a pena ler um trecho. E a leitura desse trecho que eu escolhi para vocês é a Ave Maria. Eu percebo que José de Alencar, para esse texto, se inspirou bastante em Alexandre Herculano, no Eurico o Presbítero. Não é cópia, muito menos plágio, lógico, mas é uma inspiração muito grande, que ser tão elevado quanto o autor português. A Ave Maria, do Guarani. Preste atenção, que leitura, que texto magnífico da nossa literatura brasileira. A tarde ia morrendo. O sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas que iluminava com seus últimos raios. A luz frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatifa, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre as folhagens das árvores. Os espinheiros silvestres desatavam as flores alvas e delicadas, e o Iricori abria suas palmas mais novas para receber no seu cálice o orvalho da noite. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos, como que se despede do dia. Um concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se com o rumor da cascata, que parecia quebrar a aspereza de sua queda e ceder à doce influência da tarde. Era a Ave Maria. Como é solene e grave, no meio de nossas matas, a hora misteriosa do crepúsculo, em que a natureza se ajoelha aos pés do Criador para murmurar a prece da noite.
essas grandes sombras das árvores que se estendem pela planície, essas gradações infinitas da luz pelas quebradas da montanha, esses raios perdidos que, esvazando-se pela rendado da folhagem, vão brincar um momento sobre a areia. Tudo respira uma poesia imensa que enche a alma. O urutau, no fundo da mata, solta suas notas graves e sonoras que, reboando pelas longas cratas da verdura, vão ecoar ao longe como o toque lento e pausado do Ângelus. A brisa, roçando as grimpas da floresta, traz um débil sussurro que parece o último eco dos rumores do dia ou o derradeiro suspiro da tarde que morre. Só para que você perceba a sintaxe do Guarani ou dos escritos de Alencar, principalmente os indianistas, eu vou colocar um trecho do Guarani e vamos fazer uma análise sintática. Vamos ver a sintaxe dele. Vou colocar no vídeo. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam aos céus uma só morte, pois uma só era sua vida. Um trecho final do Guarani, em que Peri está salvando Cecília da enchente das águas do rio. Um dilúvio. Já ensinamos que nós precisamos, para observar a sintaxe do texto, grifar os verbos. Então eu vou grifar os verbos e vocês me acompanham. Achavam, parecia, banhando, abriam, formavam, estreitando-se, pediam, era. Então eu tenho 8 verbos, 8 pensamentos, 8 proposições, 8 ideias, e eu vou saber quais são. Ensinamos também que nós devemos agora localizar o conectivo e passar um traço vertical antes dele. E sempre que houver 2 verbos, tentar separar um verbo do outro. A vírgula sempre é um bom índice para isso. A cúpula da palmeira, em que? Circunferência no em que e um traço de separação antes. Se achavam Peri e Cecília, vírgula, parecia, bom, 2 verbos podem estar juntos. Então, depois de Cecília, um traço vertical de separação. Parecia uma ilha de verdura, vírgula, outro verbo, banhando-se nas águas da corrente. Então, depois de verdura, outro traço de separação. As palmas da corrente paramos, outro traço. As palmas, que, esse que é conjunção. Melhor, pronome relativo, está unindo 2 orações. Então, traço vertical antes do que e circunferência desse que se abriam, formavam 2 verbos. Eu separo com um traço vertical, depois de abriam, traço vertical. Formavam no centro um berço mimoso, onde outro conectivo, paro depois de mimoso, circunferência no conectivo onde, os 2 amigos, estreitando-se, eu percebo que é uma oração que se intrometeu entre os 2, entre 2 orações, abriu uma oração e se intrometeu. Então, depois de amigo, um traço vertical, e depois, quando termina estreitando-se, um traço vertical. Pediam aos céus para ambos uma só morte, pois, esse pois é o conectivo, então, circunferência nesse pois e um traço vertical depois de morte, pois uma só era a sua vida.
Agora é simples. Vamos lá ver? A cúpula da palmeira parecia uma ilha de verdura. Oração principal. 2, em que se achavam Peri e Cecília, é uma referência a essa cúpula da palmeira, é um adjetivo de cúpula da palmeira, é um atributo dela, é uma referência a ela, uma oração adjetiva, em que se achavam Peri e Cecília. Banhando-se nas águas da corrente, é outra referência à ilha de verdura, outra adjetivação, ilha de verdura que se banhava nas águas da corrente. As palmas formavam no centro um berço mimoso, uma oração sem conjunção, assindética. Mas que palmas são essas? Que se abriam, outra oração, é um adjetivo de palmas, onde os dois companheiros pediam ao céu para ambos uma só morte, que é o adjetivo de berço mimoso, estreitando-se, abraçando-se, juntando-se, temporal, quando se abraçavam, quando se estreitavam, pedia aos céus uma só morte para ambos, pois uma só era sua vida, é uma explicação. E se quiser até falar causa, pode. Explicativa ou causal. Essa é a sintaxe que José de Alencar prefere em seu texto, sempre com essa composição de ideias muito bem unificadas pelos conectivos. É a riqueza da língua. Alexandre Herculano, o grande escritor português, homem que até hoje é respeitado em Portugal. Quando ele morreu, foi luto oficial no país inteiro. D. Pedro II vai a Portugal e vai até o Vale dos Lobos, uma chácara, uma vinha que ele tinha nas adjacências de Lisboa, para visitar, já doente que estava, Alexandre Herculano. Observa, o imperador do Brasil vai a Portugal visitar o escritor já doente na sua vinha, ao lado de Lisboa. Esse é o grande Alexandre Herculano. Ele nasceu em Lisboa no dia 28 de março de 1810 e também faleceu lá mesmo, nessa chácara dele, nessa vinha, no dia 3 de setembro de 1877. 67 anos então ele viveu. Fez um curso diplomático na Torre do Tombo e cursou inglês e alemão, línguas que ele falava muito bem, em especial alemão. Exilou-se na França pelas suas ideias liberais. Lembra do fato histórico que Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV, vai a Portugal depor Dom Miguel, seu irmão, do trono. A esse movimento político, Alexandre Herculano se filiou, não só ele, como Garret, como vimos na aula passada. Também é um dos motivos de Dom Pedro II sair do Brasil e visitar Alexandre Herculano. Afinal de contas, o pai dele teve um soldado ao lado no momento mais difícil da vida de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II. Ele se exilou na França pelas suas ideias enquanto Dom Miguel estava no poder. É um jornalista nobre, um escritor, um historiador. Embora católico e fervoroso, envolveu-se com muitas polêmicas com o clero, e não foram poucas. Eu vou destacar só duas. Primeira, o celibato sacerdotal. Era contra. No trecho que nós vamos ver hoje, justamente é uma pregação contra o celibato sacerdotal. Depois, a história de que Jesus Cristo pareceu a Dom Afonso, lá na guerra da formação do Império Português, Afonso Henrique, essa ideia de que Cristo apareceu na cruz para auxiliá-lo na briga contra os mouros, Alexandre afirmava que é lenda.
Não há nada de histórico, nada de real. É meramente uma lenda. Pode ser cultuada como lenda. Vocês, quando estudamos os Lusíadas, nós destacamos esse trecho em que D. Afonso, se trocando de madrugada, aparece Cristo em pessoa para auxiliá-lo na luta contra o invasor de Portugal, os árabes, os mouros. A matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz, o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia na fé, todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. Alexandre Herculano fala: vale como lenda. A política, mesmo com Dom Pedro no poder, é criticada também por Herculano, e que se renuncia então da vida política, descontente, vai morar numa pequena quinta, vinha, no Vale dos Lobos. Ficou recluso, ficou afastado da vida política e da vida social em Portugal. É um exemplo de ser humano, culto, letrado, nobre, patriota. Escreveu alguns livros famosíssimos: A Harpa do Crente, A História de Portugal, O Monge de Cister, poesias, lendas e narrativa, O Bobo e o livro Eu e o Clero, que é justamente o conflito com a Igreja Católica. Vamos ler hoje um trecho de Eurico, o presbítero. A história é simples. Trata-se historicamente da guerra de invasão no século VII que os árabes fazem contra a Península Ibérica. Está lá então a defesa. O cenário é esse, a invasão muçulmana na Península Ibérica. Eurico é apaixonado por Emengarda e o pai não aceita o casamento e o namoro. Ele, angustiado, então se ordena sacerdote, é o presbítero. Como sacerdote, faz história com todos os seus cantos, seus hinos que compõe e suas poesias que compõe. Com a invasão muçulmana, ele abandona um pouco a atividade sacerdotal, sem abandonar a batina, sem abandonar a ordem eclesiástica, e parte para a luta contra os mouros. É um valente, é um mascarado famoso que faz história na península da sua valentia. Encontra no final do romance Emengarda. Trava com ela um longo diálogo, mas o casamento é impossível ainda, porque ele se submete à ordem sacerdotal, à promessa feita do celibato sacerdotal. Ele, revoltado com a situação, parte em busca de uma guerra desaventurada, de um combate desaventurado, praticamente buscando voluntariamente a morte contra os árabes. E ela, Emengarda, enlouquece. Essa é a história do Eurico, o presbítero. Vamos ver só um trechinho em que ele está conversando com Emengarda no final do romance. Olha tu, ao pôr do sol, no estio, ia eu assentar-me sobre um cerro marítimo alongado à vista pelo oceano tranquilo e parecia-me divisar-te desenhada na atmosfera, a sorrir-me. Então, as lágrimas de felicidade começaram a brotar-me dos olhos. Depois, lembrava-me de quem eu era
e essas lágrimas condensavam-se a meio das faces e queimavam como se fosse metal candente. Às horas mortas, correndo pelos desvios, quando o vento açoitava os arbustos enfesados da montanha, cada sombra que se meneava ao luar sobre o chão pardacento era a tua sombra que eu via. Outras noites, em que mais tranquilo podia sós comigo engolfar-me nos pensamentos de Deus, a tua imagem vinha interpor-se entre mim e a lâmpada mortiça que me alumiava, e o hino do presbítero de Carteia, que devia talvez escrever-se nos inários das catedrais de Espanha. Ficava incompleto, ou terminava com uma blasfêmia, porque também te via sorrir, mas a outrem, mas a homem feliz com o teu amor, e eu tinha então sede de sangue. Era uma lenta agonia, e sempre tu ante mim, nas solidões das brenhas, na imensidade das águas, no silêncio do presbitério, nos raios esplêndidos do sol, no reflexo pálido da lua e até na hóstia do sacrifício, sempre tu e sempre para mim impossível. Esse texto eu fui buscar num livro português intitulado Comentar um texto literário, de Maria José Vilar de Figueiredo e Maria Teresa Belo. Estou dando crédito, ela que escolheu esse texto como um dos textos mais belos do Eurico o Presbítero. Eu ia em busca de outra, mas quando eu li o texto que as autoras escolheram, eu fiquei com ela. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Divulgue a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo pela quantidade de pessoas que falam o nosso idioma. Já estamos ultrapassando os 260 milhões de pessoas que falam o português. É uma língua doce, é uma língua flexível, é uma língua musical, é uma língua espiritual. Um estrangeiro, para falar o português, tem que, às vezes, mudar de alma, porque é um idioma nobre, elevado, sublime, tal qual os seus irmãos ou suas irmãs. A língua francesa, a língua espanhola, o castelhano ou espanhol, são línguas magníficas também, todas descendentes do latim, a língua mãe. Divulgue o nosso idioma. Olhe o final do trecho que eu li para os senhores. O sacerdote, ao lado da namorada, passou a vida inteira pensando nela, compondo hinos e músicas, passou a vida inteira, e agora que estão livres, estão sós, ele ainda tem o conflito da obrigação de servir a Deus e não aos homens, porque isso ele jurou quando se ordenou sacerdote. E sempre tu ante mim, nas solidões das brenhas, na imensidade das águas, no silêncio do presbitério, nos raios esplêndidos do sol, no reflexo pálido da lua e até na hóstia do sacrifício, sempre tu e sempre para mim impossível. A minha pátria é a língua portuguesa.